Pois bem, então superado o nosso contrato de troca ou permuta, agora a gente vai enfrentar o nosso contrato estimatório, que também é conhecido popularmente como a venda em consignação, né? O contrato de venda em consignação. Pois bem, conceito e a natureza jurídica, como a gente está fazendo aqui com os outros contratos. Conceito, né? O nosso Código Civil de 2002, ele acaba tratando de forma inaugural a figura desse contrato estimatório. Ou seja, uma novidade que foi vangloriada, vamos dizer assim, que foi comemorada perante ao Código de 1916, diante de uma aplicação prática gigantesca que a gente tem desse instituto. Então, o que é esse contrato estimatório ou venda, contrato de venda em consignação? Na verdade, a gente pode conceituá-lo, né, como o contrato em que alguma pessoa, o consignante, a gente vai dar o nome dessa pessoa de consignante, transfere a uma segunda pessoa, que nós daremos o nome de consignatário, bens móveis, para que esse consignatário, ou seja, essa segunda pessoa, venda esses bens móveis, pagando um preço de estima, ou devolva esses bens móveis quando da finalização, quando terminado esse contrato, dentro do prazo ajustado. Isso está lá no nosso artigo 534 do Código Civil. Então, apesar da expressão venda em consignação, não vai se tratar de uma regra ou de uma cláusula especial do nosso contrato de compra e venda, mas sim de uma nova modalidade contratual tipificado dentro do nosso codificação privada, do nosso código material. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer para vocês que o nosso contrato de compra e venda não vai se confundir com esse contrato estimatório, apesar de também existir muitas similaridades. Então, segundo o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, em relação à natureza jurídica desse contrato, vai se tratar de um contrato bilateral ou sinalagmático, né? Por quê? Porque, segundo a maioria da doutrina, ambas as partes, dentro do contrato estimatório, assumem deveres, tendo também direitos. Então, por esse motivo, nós estaremos diante, novamente, de um contrato, de um sinalagma obrigacional, ou seja, direitos e deveres que devem ser proporcionais entre as partes. O contrato estimatório, como eu falei para vocês, nós estamos ali diante de um pagamento de determinado preço de estima, né? Então, vai ser um contrato oneroso diante, especificamente, desse preço de estima e também por envolver uma disposição patrimonial, ou seja, prestação mais contraprestação. Também, o nosso contrato estimatório será um contrato real, tendo-se o aperfeiçoamento desse contrato com a entrega desse bem, dessa coisa consignada. E também vai ser um contrato comutativo, pelo fato de as partes, melhor dizendo, saberem quais são ali as suas prestações. Então, como eu coloquei aqui para vocês anteriormente, o entendimento majoritário da doutrina vai apontar que esse contrato estimatório é um contrato bilateral. Contudo, existe uma parte da doutrina que vai entender que esse contrato é um contrato unilateral. E aqui eu cito o professor José Fernando Simão. Então, realmente, quando o José Fernando Simão ele acaba apresentando a possibilidade de ser um contrato unilateral, é muito interessante porque talvez parece, na verdade, que ele tem uma razão. Por quê? Porque essa construção, na verdade, ela vai ser aplicada dentro da escada pontiana. Então, a partir da entrega da coisa, tendo em vista que o contrato é real, é que vai existir o aperfeiçoamento da avença, do contrato. Então, sendo esse contrato válido, a partir, portanto, dessa entrega, não é possível substituir qualquer obrigação para essa parte consignante. Então, apenas o consignatário é quem tem ali, né, quem terá, melhor dizendo, o dever principal de pagar o preço de estima ou de devolver esses bens, essas coisas consignadas. Então, por isso que parte da doutrina entende que é um contrato unilateral e, de fato, tem fundamento essa questão, mas ainda é a parte minoritária, tá?
Acerca da formalidade, da solenidade, não existe uma solenidade prevista dentro da legislação para esse contrato estimatório, sendo também um contrato informal e não solene. Então, não existe sequer a necessidade de ser adotada, por exemplo, a forma escrita desse contrato de venda em consignação. Esse contrato também ele pode ser simultâneo, mas também pode assumir uma forma continuada. Então, dentro de algum exemplo que eu posso trabalhar com vocês, a gente vai colocar o caso do fornecimento de bebidas, né, para uma distribuidora a um determinado bar. O fornecimento dessas bebidas pode ocorrer lá só uma vez, ou mês a mês. Então, no final de cada período, o consignatário pode sim optar entre pagar o preço dessa estima ou devolver essas bebidas que foram consignadas dentro dessa modalidade contratual. Então, desse exemplo que a gente está trabalhando, a gente vai perceber o seguinte, que o consignatário, que é o bar, pode retirar o lucro do contrato vendendo as bebidas por preço superior ao preço estimado com a distribuidora. Então, existe um preço estimado entre o bar e a distribuidora, o bar pode vender essas bebidas por um preço acima desse valor, desse preço de estima, e dali ele vai retirar o seu lucro. Então, é justamente esse o intuito econômico desse negócio, desse contrato em questão. Acerca dos efeitos e das regras do contrato estimatório, quando nós estaremos diante desse contrato estimatório, eu fiz uma pausa para tomar uma água aqui, vai existir um grande debate quanto se esse contrato estimatório vai se referir, na verdade, acerca de uma obrigação alternativa ou uma obrigação facultativa. Então, dentro da natureza jurídica desse contrato estimatório, vai existir uma enorme discussão para saber se essa obrigação assumida por esse consignatário é alternativa ou é facultativa. E a gente vai entender melhor isso a partir de agora. Então, a Maria Helena Diniz, José Fernando Simão, Silvio de Salvenosa entendem pela existência de uma obrigação facultativa. Já o Caio Mário, o Valdírio Bulgarelli, Paulo Luiz Neto Lobo vai entender que esse contrato, na verdade, é um contrato de uma obrigação alternativa. E, na verdade, a gente vai ter aqui uma construção e um debate muito interessante sobre isso. Então, a gente vai começar a estudar alguns enunciados, algumas questões jurisprudenciais, para a gente entender qual que é dessa obrigação, se é uma obrigação facultativa ou uma obrigação alternativa. A começar pelo enunciado 32 do CJF, que foi aprovado lá na nossa primeira jornada de direito civil, ou seja, lá em 2002, que vai falar para nós que no contrato estimatório, ou seja, na regra do artigo 534, o consignante transfere ao consignatário de forma temporária o poder de alienação da coisa consignada com opção de pagamento, né, dentro desse preço de estima, ou da sua restituição final dentro do prazo ajustado, do prazo determinado entre essas partes. Então, pelo que está dentro desse enunciado 32, a primeira jornada de direito civil do CJF, nós temos ali uma conclusão, a gente pode extrair uma conclusão de que o consignante ele mantém a condição de proprietário dessa coisa, tá? E aí a gente vai entender dois dispositivos que são fundamentais para a compreensão dessa ideia, que são os dispositivos da regra do 536 e do 537 do nosso Código Civil. Então, o artigo 536 do Código Civil vai falar para nós o seguinte, que a coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço, beleza? Isso por quê? Isso porque o proprietário da coisa é de fato o consignante e o consignatário possui apenas o que a gente pode chamar de posse direta, mas a propriedade do consignante ela é resolúvel. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ela é extinta se a outra parte pagar esse preço prefixado, esse preço de estima. E, eventualmente, se essa coisa consignada foi apreendida ou até mesmo sequestrada, pode sim o consignante opor ali embargos de terceiros contra uma eventual ação de execução promovida contra o consignatário, tá? Então, ele continua sendo o proprietário,
mas ele perde, entre aspas, a posse direta sobre isso e ele vai perder a propriedade a partir do pagamento desse preço de estima, esse preço pré-fixado. Por outro lado, a gente tem um outro dispositivo muito importante, que é o artigo 537 do nosso Código Civil, que vai trazer para nós a possibilidade de que o consignante não pode dispor da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Então, esse dispositivo do 537 do Código Civil, ele vai apresentar para nós uma limitação do direito da propriedade do consignante, sendo esse bem inalienável em relação a ele, dentro da vigência do contrato estimatório. Então, a propriedade, além de resolúvel, quando se paga o preço de estima, é limitada. Então, é muito interessante esses dois dispositivos e a gente vai perceber que, da análise desses dois dispositivos, que a obrigação do consignatário só pode ser uma obrigação alternativa, justamente diante dessa transmissão temporária no domínio desses bens móveis. Tá? Tanto isso é verdade que, terminado esse prazo do contrato, o consignante ele vai ter duas opções. Quais são essas duas opções? Cobrar o preço da estima, esse preço prefixado, ou ingressar com uma ação de reintegração de posse para reaver esses bens cedidos para o consignatário, beleza? E a possibilidade da propositura dessa ação possessória decorre dentro dessa própria natureza de obrigação assumida e também do fato de que o consignante, que ainda não pagou esse preço, ser o proprietário do bem, beleza? Então, a gente entra com uma ação de reintegração de posse mediante essas possibilidades. Então, se a gente estivermos diante de uma interpretação de que a obrigação do contrato de consignação, aliás, do consignatário, é facultativa, ou seja, que existe apenas o dever de pagar o preço de estima e uma faculdade quanto à devolução da coisa, o consignante não poderia fazer nada em relação ao uso dessa ação de reintegração de posse, né? Mas, muito ao contrário, né, a possibilidade da ação de reintegração de posse, nos casos que envolvem o contrato de estimatório, acabam sendo reconhecidas, né, pela jurisprudência. Então, hoje nós temos a possibilidade de uma pacificação na jurisprudência de você propor uma ação de reintegração de posse quando nós estivermos diante dessa ausência de pagamento dessa estima, beleza? E a gente tem uma questão interessante também, que existe até mesmo uma dispensa, né, do ingresso de uma ação visando a resolução do negócio, utilizando, para tanto, a nossa função social do contrato, prevista lá no que a gente já estudou no artigo 421 do nosso Código Civil. Então, a ação de reintegração de posse, ela pode ser proposta de forma imediata. E além disso, além da jurisprudência estadual, o próprio Superior Tribunal de Justiça acabou por entender que essa obrigação é uma obrigação alternativa diante do RESP 710-658 da terceira turma de relatoria da ministra Nancy Andrighi, beleza? E para a gente botar um pouquinho mais de lenha na fogueira, né, a gente vai concluir que a obrigação assumida pelo consignatário é sim uma obrigação alternativa. Então, na verdade, a gente pode traçar um paralelo entre esse artigo 253, que vai estar lá no nosso direito das obrigações, que vocês estudaram no semestre passado, e o artigo 535 do Código Civil. Então, dentro do artigo 253 do Código Civil, na obrigação alternativa, se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação, ou se uma delas se tornar inexequível, subsistirá, melhor dizendo, o débito quanto à outra. Ou seja, se perder algo, se perder uma das obrigações, vai subsistir o débito contra a outra. E esse dispositivo vai consagrar para nós a redução da obrigação, do objeto obrigacional. Ou seja, existe uma conservação dessa obrigação composta por uma questão alternativa ou, na verdade, existe uma conversão, né, de uma obrigação que era uma obrigação alternativa e uma obrigação simples, ou seja, aquela obrigação com apenas uma prestação. E quando nós estivermos, né, diante de uma obrigação alternativa em que nós temos uma questão
de não possibilidade de se pagar esse objeto obrigacional, aliás, da gente não puder trabalhar dentro de duas prestações, não colocar mais essa prestação, uma dessas prestações, ou umas dessas prestações se tornarem inexequível, nós teremos uma subsistência, né, do débito em relação à outra. Então, nós temos uma conversação, né, melhor dizendo, uma conversão de uma obrigação que é alternativa, ou seja, que se poderia fazer as duas escolhas, em apenas uma obrigação simples, ou seja, uma obrigação com apenas uma prestação. E nesse tiapação, se uma das prestações não puder ser cumprida, a obrigação vai se concentrar no restante, beleza? Então, quanto ao contrato estimatório, existe uma regra extremamente semelhante ao artigo 253 do nosso Código Civil, que é o artigo 535, que vai falar para nós que o consignatário não vai ser exonerado da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa, em sua integralidade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. Então, diante dessa equivalência do artigo 253 e do artigo 535 do nosso Código Civil, a gente vai concluir que a obrigação assumida pelo consignatário é alternativa e não facultativa. Beleza? A gente talvez volte aí com outra modalidade contratual para a gente aí construir mais um pouquinho dentro da nossa aula de hoje. Eu estou gravando no domingo, talvez a gente volte com uma outra roupa, porque talvez eu vou gravar essa próxima parte da aula de hoje, da segunda-feira, no dia de amanhã, que é o dia da nossa aula. Muito obrigado, bons estudos.